tal a gente parar de romantizar a experiência do colaborador e a influência disso na experiência do cliente? Eu vejo muita gente falar sobre a necessidade de ter colaboradores com uma boa jornada de experiência na empresa, motivados para fornecer a melhor experiência para o cliente. Isso é um processo necessário, básico e totalmente lógico. Mas existem muitos pontos que romantizam todo esse processo e fazem com que as empresas não consigam chegar ao bom resultado. E o objetivo desse vídeo é conversar um pouquinho com vocês nessa perspectiva para a gente ser mais pé no chão quando a gente fala em integração de dentro e fora de todo o negócio, em volta ali da criação de um negócio de experiência de fato. Meu nome é Juliana, eu sou Relações Públicas, doutora em Gestão e Estratégia, tenho um pós-doutorado em Psicologia do Consumo e aqui eu discuto com vocês sobre uma forma de criar estratégias descomplicadas, que inclusive é o nome do meu livro, para melhorar a experiência do cliente de fato na empresa, né? Como base da estratégia de negócios, né? Da foco de fato ali da empresa. E eu sou CEO também da RepTrack, minha startup. Bom, quando a gente fala em experiência do colaborador, muitas vezes a gente pensa no processo ali desde a entrada dele, né, da jornada do colaborador em relação à empresa, quando ele tem o processo de seleção, contratação, todo o onboarding desse colaborador, né, o processo de entrada, né, a aculturação dele dentro da empresa, o boas-vindas, enfim, a parte da formação dele e depois a manutenção, né, desse contato da empresa com o colaborador nas suas atividades diárias, na sua lida ali de fato com equipe, entre os setores, com a sua liderança e, consequentemente, até o processo ali de, seja ele de subir na carreira dentro da empresa, seja de fazer outras vias, seja saindo por bem, saindo por mal, enfim. Essa parte também é uma parte da jornada importante para o colaborador. Fica a dica. Mas a grande questão é que a gente pensa muito voltado ainda só a questões ali relacionadas ao colaborador como uma mão de obra simples, muitas vezes barata, entre aspas, para a empresa. E isso vai muito ali da própria filosofia da empresa. Então não adianta a gente falar muito de uma cultura centrada no cliente, eu quero realmente ter a melhor experiência para o meu cliente, nananana, e não ter uma cultura voltada para pessoas nessa parte de gestão do colaborador. E essa parte de gestão de pessoas e da jornada do colaborador dentro do negócio, né, começa ali desde o princípio, né, desde o processo ali de seleção e contratação. Sabe por quê? Eu acho que a gente tem que ser muito pé no chão. Quando a gente tem uma filosofia voltada para pessoas de fato, né, que é o caso de negócios de experiência, a filosofia de pessoas ela já faz com que o gestor ele seja mais humanizado e pé no chão em termos das relações que ele vai formar. É natural do ser humano da gente querer, né, pra gente se aproximar e ter pessoas próximo da gente de ou que a gente quer ser como projeção ou do que pessoas que são muito próximas à nossa realidade, forma de ser, forma de pensar, nossa filosofia e por aí vai. Isso é natural, né? E aí, o que acontece? Os líderes, eles normalmente contratam pessoas muito parecidas em relação à forma de pensar deles. E aí vai formando aquela cultura da organização de uma forma muito natural, tá? Então, cultura não dá para artificializar justamente por causa disso, porque ela vem com base nos valores que as pessoas carregam, principalmente das lideranças, que elas vão passando por esse processo, tá? De uma forma, muitas vezes, nem declarada, às vezes nem consciente, tá? Mas a questão é que a gente tem que ter um raciocínio ali muito objetivo quando a gente fala dessa parte de seleção e contratação de colaboradores, porque uma coisa é a gente ver essas características, pessoas, valorização, nanana, e outra coisa é a gente ver os recursos da empresa. Muitas vezes a empresa que está num momento de crescimento, de dar aquele boom, ela não vai priorizar necessariamente qualidade e ela vai priorizar sim a parte de custo. O que a gente vê hoje nas empresas, independente se é uma empresa de um setor, de outro, se é uma empresa que está em crescimento, se é uma empresa menor, a gente tem a relação sim, né, de tentar poupar
poupar esforços numa contratação, seja por pessoa jurídica, né, que ali a carga é menor, uma responsabilidade grande, né, assim como contratar pessoas júniores para se desenvolverem na empresa, para, né, enfim, até mesmo ter responsabilidades que não necessariamente um júnior teria, né, isso é uma questão ali da empresa ter claramente o foco em custo. E aí, essa questão de ter o foco em custo, muitas vezes leva, nesse processo de seleção, à candidatura e, logicamente, à contratação de pessoas que não têm ali o perfil adequado, não necessariamente só para a vaga, mas para a empresa em si, para o que a empresa quer. E aí, por que eu estou abrindo essa caixinha para conversar sobre pessoas nesse processo de jornada do colaborador e a influência dele na experiência do cliente? Eu moro aqui em Paris, né? Para algumas pessoas que não sabem, eu fico no bate-volta entre Curitiba e Paris. No momento eu estou aqui. E desde a minha chegada desta vez, estou tendo muitos problemas com algumas empresas, tá? Desde a parte de imobiliária, desde a parte de prestação de serviços, até mesmo o processo de entrega. E o que acontece de uma forma específica aqui, que daí fica até mais claro eu citar esse exemplo para você colocar na sua realidade e entender um pouquinho, né? Aqui em Paris a gente tem ali uma questão que é a necessidade, tá? Até por uma questão de estrutura social, a necessidade de serviços básicos, né? Serviços essenciais ali, como entregas, né? Pessoal de restaurantes, pessoal de limpeza, enfim, de mão de obra, né? Porque a mão de obra aqui para esses tipos de serviços é relativamente escasso, ou são estudantes, né? Ou estrangeiros. E aí por quê? Porque o nível educacional da população aqui é alto, né? Na Europa em geral, na França, né? Em alguns países, né? Escandinávia, Alemanha, o nível educacional é alto. Emprego tem bastante. Agora, quem é geralmente contratado para esses tipos de serviço? São pessoas que precisam de trabalho, não necessariamente pessoas que querem trabalhar com isso. No Brasil a gente vê uma outra realidade, né? A realidade de pessoas que gostam, querem trabalhar com isso e se tornam profissionais de fato nisso. Não são todas, claro, mas se a gente pegar, por exemplo, um pedreiro, né? Um pedreiro no Brasil, ele é muitas vezes profissionalíssimo, alta qualificação. E aí, você deve estar pensando, como assim um pedreiro tem qualificação? Lógico que tem, e muita. Ele trabalha com aquilo, ele aprendeu, ele vivenciou, às vezes é um serviço que vem ali da família e ele precisa aprender a cada dia novas técnicas, aprende ali com o fornecedor, aprende com outros mestres de obras, aprende com o engenheiro e ele faz o melhor que ele pode porque aquela é a atividade realmente dele, da vida dele, é o profissional dele. E aí a gente não pode confundir, hein, qualificação com essa questão de profissionalismo. A gente tem muita gente muito formada e muito bem formada, né, alta qualificação, zero profissionalismo, diga-se de passagem. Então, aí a gente tem uma questão que, por exemplo, aqui, pedreiros muitas vezes são estrangeiros que não trabalham com isto, não trabalhavam com isso, não são profissionais dessa área. Um ou outro se torna profissional dessa área, que é mais raro achar, mas normalmente não são. Normalmente são pessoas que fazem bico para ou conseguir visto, ou conseguir ali o dinheirinho para pagar o aluguel. E aí vem a baixa qualificação, baixa profissionalização e, consequentemente, baixa qualidade de serviço entregue para o cliente, que é o básico da experiência de fato, né? Até mesmo serviços de entrega. Serviços de entrega, muitas vezes, não chegam os produtos com a qualidade como a gente vê no Brasil, né? Que chegam ali os pratos, bonitinho, muitas vezes como saiu do restaurante, até mesmo entregas de empresas como Amazon, enfim, que chegam na data e no horário que são estipulados pelo sistema. Aqui não acontece na maioria das vezes, porque existe essa dependência de um subemprego que não tem esse engajamento de fato com o resultado para o cliente. Então, vocês estão percebendo a lógica que eu estou tentando chegar com vocês, que essa questão da gente tentar alinhar a perspectiva
pessoal do colaborador, os seus objetivos, muitas vezes é muito, mas muito mais importante do que você ter um programa de jornada do colaborador esperando que ele vai fazer o melhor possível para o seu cliente, porque não é bem assim. A gente tem que pensar com base em pessoas. Pessoas são seres humanos e se esse ser humano, ele tem um objetivo claro, realmente, de trabalhar com aquilo, de ser engajado com a tua marca, de ser engajado com os seus valores, ele vai fazer o melhor para o cliente. Se ele não tiver isso, por A mais B, ele vai conseguir oferecer a melhor experiência ali para o seu cliente e vai gerar um problema na cadeia toda. Então, só para exemplificar para vocês, né, algumas dessas situações. Até mesmo uma outra situação que aconteceu aqui comigo é serviço de limpeza, né? Eu precisei utilizar aqui 2 tipos de serviço de limpeza, contratado por parte da imobiliária, inclusive, né? Limpeza ali de sofá, carpê, enfim, uma limpeza geral. Estrangeiro para limpar o carpê, limpar, né, o estofado, fazer aquela higienização de colchão, etc. Enfim, meu Deus do céu, ele gastou por um serviço que demoraria uma meia hora, 1 hora ali no máximo, quase 2 horas, porque o cara não queria parar de conversar, falar, contar da vida, enfim. Profissionalismo, às vezes, a gente não quer conversar, a gente, né? Enfim, então é sentir um pouquinho ali, até mesmo o próprio cliente. E aí outros probleminhas nessa questão do serviço. Mas por quê? Porque ele não é profissional disso. Isso, inclusive, dava para ver claramente, né? Ele é um prestador que está quebrando um galho. Então, aí, né, já dá para ver a relação que existe nessa questão da oferta do cliente. Na limpeza, a mesma coisa. Chegaram aqui para ver porque eu tinha reclamado um pouquinho do serviço que eles tinham feito. E aí, o gestor desta empresa de prestação de serviços chegou aqui, fez a vistoria, olhou pra minha cara, bem-vinda a Paris. Estrangeiro, claro, enfim, não vem ao caso qual que é a origem, mas é essa questão que eu tô falando. É o métier dele, é a empresa dele, mas os contratados dele, todos ali, a maioria estrangeiros, depois eu falei com alguns, não existe engajamento e qualidade na entrega, porque não é o objetivo deles estar fazendo o melhor para o cliente, e sim receber ali no final do dia e, enfim, seguir o barco. Então, são esses detalhes que é importante a gente se conscientizar na nossa empresa, porque senão a gente não consegue ter de fato uma cultura centrada no cliente. Uma cultura centrada no cliente começa com uma cultura centrada no entendimento de pessoas, das relações humanas e ser estratégico a partir disso. Me conta, como que você está fazendo o processo de contratação dos teus colaboradores para depois você ter realmente esse engajamento? Não adianta depois chorar o leite derramado se você fez uma má contratação. Fica a dica. Então, abraços, né? Me contem nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo, se vocês querem que eu dê mais meu ponto de vista sobre isto, né? E curta e compartilha com seus colegas, amigos e quem precisa escutar um pouquinho dessas dicas. Abraços e até a próxima!